Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Bené Lobão de Biologia, aqui no Biologia Sob Controle, e a gente vai fazer agora a prova do SSA1 da UPE deste ano 2023. Prova essa que aconteceu há 2 dias atrás, né? E eu já fiz um vídeo comentando mais ou menos um pouco sobre a prova, mas agora eu vou fazer questão por questão esta prova da Universidade de Pernambuco. Se você fez essa prova, é importante que você avalie as questões que você fez, o que errou, para poder crescer em termos de conhecimento. Isso é muito importante. Se você pretende fazer SSA no ano que vem, é importantíssimo que você veja a resolução dessa prova. Quem sabe eu me anime de fazer a resolução de todas as provas do SSA, questão por questão, daqui para frente, para que possa ajudar os alunos a estudarem para as próximas provas, SSA2 e SSA3 também. Tá certo? Então, vamos começar. Prova essa que eu até já falei em outro vídeo sobre os problemas dessa prova, mas eu vou falar aqui enquanto estiver comentando as questões. Vamos começar agora com a primeira questão 27, questão 24, questão sobre primeiros socorros, assunto que é um assunto relativamente novo, né, na prova do SSA. Foi um assunto que começou a ser cobrado a partir do ano passado. Então, é um assunto novo, ainda no SSA1, primeiros socorros. E tem aí, ó, quando engolimos algo sólido ou líquido, a epiglote se fecha para que o alimento escorregue direto e não vá para os pulmões, parar nos pulmões. Mas se comermos muito rápido, a epiglote pode falhar e o alimento desvia para a laringe, bloqueando a passagem de ar para os pulmões. Como reflexo, o corpo ativa uma tentativa de desobstrução, sendo liberado um jato de ar ocasionando o engasgo. Se a obstrução for total, a pessoa pode sentir um desconforto respiratório, tossir, restringir a fala ou até mesmo evoluir para uma parada cardiorrespiratória. A primeira reação do observador é ligar para o SAMU, mas na ausência de um pronto atendimento médico, se a vítima estiver consciente ainda, o procedimento correto é... Vamos lá, olha só. As alternativas estão aí, são alternativas relativamente fáceis de a gente perceber o que é que elas trazem de certo ou de errado. Deixa eu colocar eu aqui de novo. Eu não quero ficar na frente das alternativas para vocês poderem ler tudo, então vou colocar aqui em cima. Né? Não é tão difícil a gente identificar qual das alternativas tem a manobra correta a ser feita num caso como esse, que é um caso de engasgo, que é a manobra de Heimlich. Essa manobra é bem famosa, ultimamente tem aparecido muitos vídeos nas redes sociais de policiais, bombeiros que vão e salvam a criança que está engasgada, uma pessoa que está num bar, se engasga, vai alguém lá, pega ela por trás, aperta aqui na região abdominal dela e a pessoa então expele o produto. Então é uma informação que até de uma forma popular, de maneira popular, dá para a pessoa chegar a resposta com tranquilidade. As outras alternativas trazem outras manobras que são feitas para outros tipos de processos de primeiros socorros. Tem uma ou outra que tem erros no que está dizendo sobre a própria manobra, mas a maioria traz outros tipos de manobras que não são específicas para o engasgo. Apenas a letra A, que é a resposta da questão, diz: ficar por trás da vítima, colocar uma mão fechada um pouco acima da cicatriz umbilical, colocar a outra mão aberta por cima da fechada, realizar compressões para dentro e para cima e repetir esse movimento até a vítima expelir o objeto. Tá? Então essa aí é uma manobra de Heimlich, que é fácil de ser identificada. Qual é o problema nessa questão? E eu queria comentar rapidamente sobre ela, que é o seguinte: esse assunto, primeiro socorro, é um assunto muito legal, está dentro de aspectos sociais da biologia. É importante que o aluno, a pessoa que faz o ensino médio, conheça isso aí. Porém, se você lê o enunciado, você percebe que há uma necessidade, por mais que seja fácil essa questão, mas esse conteúdo, há uma necessidade de ter um conteúdo prévio de fisiologia, onde se fala aí sobre fisiologia do sistema digestório, fisiologia do sistema respiratório e fisiologia do sistema cardiovascular. Tudo isso está envolvido nesse assunto. E fisiologia dos sistemas corporais a gente só vai estudar no segundo ano do ensino médio, de acordo com o edital do SSA. Então não faz muito sentido que esse conteúdo seja cobrado no primeiro ano. Eu sou contra isso. É massa cobrar esse conteúdo, mas que esse conteúdo seja cobrado depois de ter sido vista a parte de fisiologia. Essa é a minha crítica com relação a essa questão, mas é uma questão que está correta. Resposta a letra A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão foi a questão 27.
É a questão que fala aí, ressaca e a biologia do corpo humano. Deixa eu voltar para cá para eu aparecer. Ressaca e a biologia do corpo humano. Churrasco, diversão, bares, cerveja, paquera, balada, vodka, cachaça. Depois, dor de cabeça, enjoo e tontura. Nos hepatócitos, células do fígado, principal órgão responsável por metabolizar as substâncias tóxicas que são lançadas na corrente sanguínea, são ricas em organelas especializadas em promover... o texto está meio mal escrito, vocês percebem? Nos hepatócitos, informação, são ricas em organelas. Nos hepatócitos, células ricas em organelas especializadas em promover a quebra do álcool em substâncias menos nocivas à nossa saúde. Nessa condição, certa organela sofre hipertrofia e passa a... E aqui tem um problema dessa afirmativa, dessa informação, que eles passam a sintetizar em grande quantidade de enzimas, como a álcool desidrogenase, que transforma o álcool em acetaldeído, a desidrogenase, que transforma o acetaldeído em acetato, evento que aumenta a tolerância ao álcool. Apesar de muita informação, esse texto foi tirado aí, está dizendo, de uma reportagem, né, de um texto lá do estado de Minas. Eu li esse texto inteiro, tem pedaços do texto colocados aqui, e por isso o erro até na continuidade ali no início. Isso é uma prova de fazer de forma mal feita a informação. O texto está mal escrito, não porque o estado de Minas escreveu mal, mas porque foi cortado de forma errada, e aí acabou que parece estar meio sem sentido ali no meio. Só que o problema maior é o seguinte, é que é fácil identificar nessa questão que ele está falando sobre o retículo endoplasmático liso, porque o aluno que estudou, ele sabe que a organela da célula responsável pela limpeza, pela desintoxicação através da degradação do álcool, é o retículo endoplasmático liso. Eu falei sobre isso nas revisões demais, até na revisão de véspera, né? Sábado eu falei sobre isso. E aí estava fácil do aluno identificar e marcar a letra C tranquilo, não tem problema com relação a isso. Só que a questão está errada em uma afirmação, não em uma afirmativa, em uma afirmação do texto. E errado não porque o estado de Minas errou, é porque eles mudaram o que está escrito lá. E eu vou explicar. Na reportagem lá do estado de Minas, no texto publicado no site, não tem absolutamente nenhum lugar dizendo que o retículo endoplasmático liso sintetiza em grande quantidade de enzimas. Não diz isso. Não fala que o retículo endoplasmático faz isso. Como o texto está misturado, ele diz uma certa organela passa a sintetizar em grande quantidade de enzimas. Não é o retículo endoplasmático liso, tá? E na pergunta da questão, deixa eu sair daqui para vocês verem, aqui, ó, na pergunta aqui embaixo diz: assinale a alternativa que apresenta a organela responsável pela maior parte da degradação do álcool, sim na desintoxicação, sim retículo endoplasmático liso ou não granuloso, e pela síntese de enzimas citadas no texto, errado. O retículo endoplasmático liso não é responsável por produzir álcool desidrogenase, nem nenhuma enzima. O texto original lá do estado de Minas diz que o retículo endoplasmático liso contém as enzimas, e é essa a verdade. Essas enzimas estão no retículo endoplasmático liso, o que não significa que essas enzimas sejam produzidas por ele, até porque para produzir enzima, que é um tipo de proteína, é necessário ter ribossomos aderidos à membrana, e isso nós vamos encontrar nos retículos endoplasmáticos granulosos ou retículo endoplasmático rugoso. Então não é o liso que produz, ou seja, a questão está errada. Então, se alguém quiser reclamar isso da UPF, fica à vontade, pode reclamar, porque está errado mesmo. Agora, eles não vão alterar, a não ser que eles anulem a questão por eles terem cometido um erro grotesco de dizer que o retículo endoplasmático liso é responsável por produzir a enzima. Ele não produz, e nem o texto do estado de Minas diz isso não. Eu li o texto inteiro que ele citou aí no site, tá lá ainda, se você pesquisar você vai encontrar, e não diz isso no texto, não diz. Tá? Isso foi quem fez a questão que colocou mais uma vez o PE fazendo questão de forma mal feita. Isso é interessante, isso é importante que a gente discuta. Fazer esses vídeos para mim é muito importante por isso, para que a gente possa discutir a elaboração da prova do SSA. Mas vamos passando para a próxima. Em termos de gabarito, é tranquilo, só pode ser retículo endoplasmático liso. Se tivesse retículo endoplasmático rugoso como uma das alternativas, não poderia colocar, já que ele está falando sobre uma organela que sintetiza as enzimas? Fica aí para a gente poder discutir depois. Então vamos lá. A questão próxima que aparece é a questão 30, que diz que, eu não vou ler ela toda não, mas ela fala aí sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? E ele cita HPV, gonorreia, que é o HPV que causa o condiloma combinado e o câncer de colo de útero, a gonorreia causada aí pelo gonococcus, né? A Neisseria gonorrheae, sífilis causada pelo treponema pallidum e a tricomoníase causada pelo tricomonas vaginalis. Cita depois a AIDS,
cita de novo a sífilis e cita a hepatite C, causada pelo vírus da hepatite C. Enfim, lembrando que HPV, AIDS e hepatite C são doenças virais, gonorreia e sífilis são doenças bacterianas e tricomoníase é uma doença protozoótica. E aqui está o grande detalhe, cara. Essa é uma questão que também está dentro do programa do SSA1, porém tem um problema muito sério, cara. Cobrar doenças em aspectos sociais da biologia, e principalmente as ISTs, é muito interessante, mas tem que ser no aspecto da utilização dos preservativos, como fala aqui e tal, enfim. É importante que se cobre isso numa prova, é muito importante. Porém, não faz muito mais sentido que a gente cobre doenças sexualmente transmissíveis dentro de aspectos sociais da biologia depois que a gente já tiver estudado os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos que as causam. E aí é justamente por isso que cabe muito bem no SSA2. No SSA2 cabe muito bem essa coisa. No SSA1 não cabe tão bem. Está mal organizada. A UPE ela não está bem organizada em termos de conteúdo, como cobrar os conteúdos. Fora isso, a questão não é difícil não. É uma questão bem fácil, relativamente fácil, na verdade. Fala sobre essas doenças e aí a gente vai ter que encontrar a resposta, eu não lembro agora, mas acredito que é a letra E, que realmente tem a relação com essa coisa do aspecto social da biologia e tal, beleza, tá certo. Mas é uma questão que ela versa sobre vírus, bactérias, protozoários e não caberia aqui, na minha opinião. Ela tem que ser colocada depois de estudar esses seres vivos. A resposta está aí: o acesso ao serviço público de saúde, o atendimento multiprofissional, a indicação de profilaxias. A pergunta é sobre prevenção e tratamento, né? A indicação e manejo de terapia antirretroviral, que é o caso do retrovírus, que é o do HIV. Então tem que ter estudado o vírus HIV, né? Além do respeito aos pacientes, são medidas importantes no trato das ISTs. É uma resposta até fácil, mas é um problema da UPE, essa coisa da organização, onde vai ficar cada coisa em cada ano, né? Isso aí eu já tenho discutido bastante, vou continuar discutindo. Bom, vamos para a próxima, né? A próxima questão é a questão 33, que é essa questão dessa imagem aqui, deixa eu sair. A questão dessa imagem, que é de especialização de membrana, muito simples, coloca as zonas ocludentes. Essa da figura 3 e da figura 4 são muito parecidas. A diferença é que na figura 4 tem substâncias passando de um lado para o outro. Na figura 1, a gente vê várias zonas de adesão aí, né? E na figura 2, que é o objeto, é o que vai ter a resposta, está muito clara a imagem do desmossomo. Eu vou ser direto para não perder muito tempo. Está muito clara a imagem do desmossomo na imagem da figura 2. Vejam aí, ó. Ele pede para a gente dizer qual junção está representada corretamente relacionada à sua função, e a resposta está na letra B, que diz: a figura 2 representa um desmossomo, junção constituída por duas placas circulares de proteínas entre membranas de células vizinhas, de onde partem filamentos proteicos, conferindo forte adesão, mantendo as células fortemente ou firmemente unidas. Se vocês tiverem dúvidas com relação às outras afirmativas, perguntem nos comentários, mas como o vídeo já é muito grande, porque eu comento muito sobre a própria UPE, eu vou tentar passar mais rápido para a gente poder ver outras questões que eu considero importante a gente ver também, tá? Essa é a questão 36, uma questão que fala sobre a origem da vida, uma questão que não é difícil, então vou passar ela rapidamente, né? Uma questão que dá para fazer muito rapidamente, porque ela é uma questão de ligação, né? Você liga uma informação com outra e aí você chega ao resultado. Olhando a tabela aqui, não vou demorar muito, a resposta é a letra B, em que diz que Aristóteles, que é a letra A aí, ele é da abiogênese, e sendo da abiogênese, ele fez observações de seres vivos originando-se espontaneamente a partir da matéria bruta. O Helmont, que está lá na letra D, também é da abiogênese, mas foi aquele cara dos ratos que foram gerados a partir da camisa suada e suja e tal. O Pasteur foi da biogênese, do experimento, né, com o balão de vidro, com o pescoço de cisne, e o Red também foi da biogênese, com o experimento dos Beckers com a carne dentro, a gaze e as mosquinhas que vinham. Tá tudo aí bem delimitado, é só ligar um ponto ao outro e dar a letra B, questão 36, uma questão relativamente fácil, não tem muito o que fazer. A questão 38, que é essa aqui, tem essa figurinha aqui, fala sobre nutrição. A gente esperava também que caísse alguma coisa relacionada à nutrição, e aí foi uma questão também bem direta, né?
a informação que a gente teria que saber era o seguinte, eu não lembro a resposta, eu estou sem um gabarito aqui, eu fico lendo para poder, então essa aqui eu vou tentar ler rapidamente. Ela diz na letra A, ele diz na letra A, em uma dieta low carb não devem ser consumidos em grande quantidade carboidratos simples como amido e glicogênio. Amido e glicogênio não são carboidratos simples, então está errado. A letra B diz a diminuição de carboidratos simples no organismo de um adepto da dieta low carb faz o corpo buscar energia na queima dos lipídios presente no tecido adiposo. Essa é a resposta da questão. Se a gente diminui o consumo de carboidrato, vai ter menos carboidrato guardado, a fonte de energia que a gente tem principal são os carboidratos, mas com a quantidade menor deles a gente vai acabar recorrendo aos lipídios e aí a pessoa emagrece mesmo. Falei muito disso quando eu dei aula sobre carboidratos e sobre lipídios, que na verdade é uma aula só de bioquímica fisiológica. A gente trabalha tudo isso em conjunto. A questão 39 também é uma questão sobre membrana plasmática, só que transporte de membrana é uma questão bem fácil. Tirei aqui do lugar. Uma questão bem fácil, bem simples, que traz a imagem aqui da membrana com substâncias passando de onde tem mais substância aqui, ó, de onde tem mais substância, como é que eu faço aqui? De onde tem mais substâncias aqui em cima, para onde tem menos substância aqui embaixo, a seta está de onde tem mais para onde tem menos, ou seja, de acordo com o gradiente de concentração, e tem uma proteína, essa coisa amarelinha aí, que está facilitando o transporte. Então, obviamente, é uma difusão facilitada, letra D, difusão facilitada, pois ocorre a favor do gradiente de concentração. Essa é a resposta da questão 39. A questão... Ai, meu Deus, qual é a próxima aqui? A questão 42, que foi a próxima, essa aqui, ela é uma questão que versa sobre ecologia, né? Assunto que eu também acho que não deveria estar no SSA1 de jeito nenhum. É um assunto extremamente complexo, é o fim da biologia. Eu acho que a ecologia é o fim da biologia, é você conhecer bioquímica, você conhecer os seres vivos, você conhecer os aspectos sociais da biologia, para daí você estudar ecologia, né? O conhecimento mais amplo. Eu acho que nunca deveria estar no SSA1 ecologia, sim, de fato, como já é atualmente no SSA3. Mas está aí uma questão de ecologia, onde nós temos... falando sobre o tubarão, a imagem das barbatanas, né, que extremamente consumidas e tal, é bem ruim, drástico isso, enfim. Mas é só para indicar, né, que fala aí dos tubarões e saber que o tubarão ele é um animal que ele ocupa o topo da cadeia alimentar, né, que é o que está aí na letra B, ocupa o topo da cadeia alimentar, controlando populações de diferentes níveis tróficos, equilibrando a transferência de matéria e energia dos ecossistemas. É bem simples identificar essa afirmativa. Eu acho até que a prova ela não foi difícil. A prova ela não foi em si difícil. Tivemos ainda essa questão de histologia, né? Que botou aí o carinha, né, que fez a tracostomia, umas imagens mostrando o tecido que ele diz que tecido é. Então aí se torna até mais fácil. Você lê aí no texto, diz... A tracostomia dos procedimentos cirúrgicos mais antigos, blá blá blá. Tá aqui, ó. Irá expor os anéis de cartilagem da traqueia, onde a cânula será introduzida de maneira que a parte externa e o meio se comuniquem, que ajuda a respirar. Aí diz, tecido cartilaginoso e seus constituintes. Ele cita aí, ó, o tecido cartilaginoso, ele falou. Numerados de 1 a 4 são, a respeito disso, né? Qual a sua função e característica. Bom, então ele fala na letra A que tem fibroblasto e fibrócito, isso é do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Ele fala na letra B que é rico em vasos sanguíneos, essa é uma característica que os tecidos cartilaginosos não têm, é uma exceção dentro dos tecidos conjuntivos. Na letra C diz que é um tecido rígido constituído por colágeno e elastina, o que lhe confere propriedades de extensão, elasticidade e resistência à tração. É interessante essa afirmativa porque existem tecidos cartilaginosos que possuem, de fato, colágeno. Agora, a elastina que dá a flexibilidade e elasticidade, não vai ser rico em elastina nos tecidos cartilaginosos, ele é muito rígido, e aí ele não vai ter essa riqueza em elastina. A letra D fala que é um tecido cuja matriz cartilaginosa é rica em nervos, que justifica as dores causadas pelas lesões, também é um erro, também é uma exceção com relação à regra dos tecidos conjuntivos, não é rico em nervos. E a letra E fala que é constituído por condroblastos e condrócitos, células comuns do tecido conjuntivo, do tipo cartilaginoso. Os condrócitos têm baixa atividade metabólica, são as células mais velhas já, o que justifica a lentidão ou dificuldade de regeneração.
Essa afirmativa é a resposta da questão, mas ela não é exatamente o fato dos condrócitos ter baixa atividade metabólica que justifica a dificuldade de regeneração do tecido. Não é, tá? Não é isso que justifica, ou pelo menos não é a principal justificativa. E aí é um problema que nós temos. Bom, tem que ser rápido porque eu acabo fazendo vídeos imensos. Mas é isso, gente. A prova do SSA1 não foi uma prova difícil. O problema é o SSA1. Hoje ele é um problema. E a UPE precisa avaliar isso de novo. Por isso esse vídeo é importante que você compartilhe, se você quiser, para alguém que seja da UPE, né? Que chegue nas bancas, na banca da UPE, que alguém que trabalhe lá possa ver esse, ou você mesmo informa, fala, não sei. Porque não faz muito sentido estar dentro da UPE essas duas características, esses dois tópicos que tem na UPE, que são os dos aspectos sociais da biologia, onde tem primeiros socorros, que fala sobre um monte de coisa relacionada à fisiologia humana, como também aspectos sociais da biologia envolvendo vírus, e que ele coloca aí vírus, bactérias, ou que seja, causadores de infecções sexualmente transmissíveis, quando a gente não estudou vírus, bactérias, protozoários, fungos, etc. Como também a própria ecologia, como eu disse, é um peso muito grande colocar um assunto tão imenso quanto a ecologia numa prova como essa, que já tem uma carga de conteúdos tão grande. Então, é muito ruim, eu não acho legal que a UPE se organize desse jeito, e é necessário que a gente reclame, que a gente caia em cima para ver se isso muda, porque os únicos prejudicados são os alunos, quer dizer, os únicos não, nós professores também somos, porque a gente tem que fazer milagre para dar tanto conteúdo no primeiro ano, né, de biologia. É impossível, é completamente impossível dar todo esse conteúdo em um ano só. Bom, se tiver alguma dúvida com relação a alguma dessas questões, comenta aqui, me pergunta, que a gente tira essas dúvidas e fica tudo bem, ok? Beleza? Um abraço a todos, a gente se vê.